Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, quinta rodada Série A. E no Espírito Santo, Fluminense e Galo, Fluminense e Atlético Mineiro se enfrentaram abrindo esta quinta rodada. Bom jogo movimentado com empate de 2-2, o Fluminense abrindo 2-0 e o Galo correndo atrás e conseguindo empatar com Vargas fazendo 2 gols, sendo que o primeiro gol ele tinha acabado de entrar no lugar do Hulk, no primeiro toque ele faz o gol. Vai dar cagada assim lá no quinto, irmão. O treinador do Atlético, tudo bem, ele conhece já o elenco, ele confia no Vargas, irmão, mas não deixa de ser uma cagada monstruosa. Ele tira o Hulk, que é um dos ídolos do time, bota o Vargas e ele vai caminhando, recebe a bola e faz o gol. Porra, irmão. Olha, nem os melhores escritores iam fazer isso. Mas não é a primeira vez que isso acontece, que o cara entra no primeiro toque, faz o gol. Não é a primeira vez que isso acontece. Já aconteceu várias vezes em vários outros times. Mas que é interessante a gente falar, realmente interessante. Então, Fluminense 2, Galo 2. Quem merecia vencer? Tinha alguém que merecia vencer? O resultado foi bom ou ruim para quem? Como é que ficou a classificação? É sobre isso que a gente vai falar nesse momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Fluminense, meu amigo torcedor do Galo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. Se você quiser ajudar o canal a crescer, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Beleza? Tem várias formas de você ajudar, como você sabe, através de compartilhar, através do like, com as situações que tem aqui embaixo, com o coraçãozinho. Tem várias maneiras. Então, ajuda aí o canal a crescer. Então vamos lá, galera, pra gente falar sobre esse jogo. Primeiro, antes de eu começar a falar especificamente do jogo, da classificação, deixa eu salientar aqui uma coisa. E aqui eu não estou pegando no pé de ninguém, nada disso. O que eu vou falar aqui é que eu acho que tem que ser um padrão, tá? Porque se não for padrão, você fica com a impressão que os árbitros estão puxando sardinha para um ou outro time. E eu vou explicar o que é. No jogo Flamengo e Atlético Goianiense pela primeira rodada, o Jair Ventura foi expulso com 15 minutos de jogo, porque o quarto árbitro falou que ele mandou o árbitro tomar naquele lugar. O árbitro foi lá e expulsou ele. Nesse jogo, a câmera da Plim Plim estava focado no Diniz. E o Diniz manda o árbitro tomar naquele lugar. O quarto árbitro chama o juiz. Só que não foi para expulsar o Diniz. Foi para expulsar o preparador físico, que deve ter xingado também, eu acredito. Mas, irmão, a câmera da Globo focou no Diniz. Ele xingando. Ficou nisso, todo mundo viu. E por que o Diniz não foi expulso também? Ou será que o cara expulsou errado? O cara escutou o palavrão, achou que foi o preparador físico. Ele expulsou. Tudo bem. Mas, irmão, e aí? O treinador xingou. Será que o quarto árbitro não escutou? Depois, o Diniz ficou pianinho. Irmão, não dá para ser com um e não ser com o outro. O Diniz, treinador, xingou. E tá gravado na câmera da Plim Plim. Complicada essa situação. Um outro detalhe. O Diniz é sempre muito pilhado. Sempre muito pilhado. Só que muitas dessas vezes isso atrapalha o seu time. Sabe por quê? O time do Fluminense estava muito pilhado, reclama de tudo.
Aí ele pilhado, ele pilha o Felipe Melo, que já é pilhado por natureza, que acaba pilhando todo mundo. E todo mundo... Teve um momento que o Cano tomou um cartão amarelo, ele ia partir pra cima do árbitro. Não, tirou ele, porque ele ia ser expulso. Ou seja, eu acho que tem que ter um bom senso. Tem que se rever algumas situações, porque muitas das vezes o Diniz coloca uma pilha desnecessária nos seus jogadores e atrapalha. E mais, eu tenho quase que certeza que hoje a torcida do Fluminense não está feliz com o Diniz. Não tá. Por quê? O Fluminense estava ganhando de 2-0 e tomou um empate. E aí, começando a falar do jogo, você fica com aquela sensação que o Fluminense empatou em 2-2, mas ficou com gosto de derrota, porque estava ganhando de 2-0. E o Atlético Mineiro empatou de 2-2, mas sai com gosto de vitória, porque estava perdendo de 2-0. Fluminense fez uma grande partida. Fluminense fez um bom primeiro tempo. Achei o Fluminense melhor do que o Galo. O Galo abaixo do que eu já vi o Galo jogar nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro, Libertadores. No segundo tempo eu também achei o Fluminense um pouco melhor. O Fluminense estava um pouco melhor. Então como é que empatou? O que aconteceu foi nas mudanças. Quando começa a ter as mudanças, aí o Milito leva vantagem. Porque ele faz uma mudança e já faz logo um gol. E aí o Galo cria esperança, vai mais pra cima, equilibra o jogo, fica até um pouquinho melhor. E o Vargas faz o segundo gol. O Vargas fez 2 gols. Fez 2 gols em menos de 10 minutos. O Vargas entrou, faz um gol. Passa, 6, 7 minutos, ele faz o segundo gol de cabeça. E aí o jogo dá uma equilibrada. O Fluminense sente. E aí fica naquele jogo. E aí, será que dá? Vou pra cima, não vou tentar? O Galo ficou melhor. Ou seja, eu vi um Fluminense melhor primeiro tempo, não muito melhor, mas superior. No segundo tempo, o Fluminense estava melhor, faz 2-0. O Galo muda. Em 7, 8 minutos, empata. Depois do jogo dá uma equilibrada e o Galo termina melhor. Se você levar em consideração essas circunstâncias, eu não vejo uma vantagem muito grande de um lado e para o outro. Não vejo. O ponto primordial para esse empate foi a saída do Hulk e a entrada do Vargas. Ponto. Mas tem outros pontos. O goleiro do Atlético Mineiro. O goleiro do Atlético Mineiro foi mal. Nos 2 lances do gol, para mim, ele foi mal. Ele sai mal, a bola vai para a linha de fundo, né? Numa jogada do Fluminense rápido, logo no início do jogo, com 3 minutos. O Marquinhos, acho que faz uma tabela ali com o Douglas Costa, se não estiver enganado. Vai à linha de fundo entrando na área, o goleiro sai quase no pé dele, mas ele fecha errado o ângulo. Ele fecha mal o ângulo. E aí a bola consegue passar, o Cano faz o gol. E no segundo gol, ele vai sair a bola, joga a bola, dá um bico na bola, a bola vai no pé do jogador do Fluminense, ele toca rápido o Renato Augusto, ele faz o gol. Ou seja, 2 gols que o Galo tomou, na minha opinião, participação direta do goleiro do Galo. Os 2 gols do Galo, um foi por baixo e o outro de cabeça. Defesa do Fluminense, como de costume, batendo cabeça. No primeiro tempo, não. No primeiro tempo, a defesa do Fluminense foi legal. Mas no segundo tempo, nesses 2 gols, bateu cabeça. Deu espaço. Não consegue não dar espaço. Ganhando de 2-0, a defesa dando espaço. Saia dos jogadores ou do treinador. Na minha opinião, do treinador. Então, cara, o placar foi justo? Foi. Não tem como não dizer que foi justo. Que não foi justo. A mim, foi justo pelo que aconteceu no jogo. Mas ficou com gosto de derrota pro Fluminense, de vitória pro Galo. E aí a gente vai pegar aqui os números, só para tu ter ideia. O Fluminense terminou o primeiro tempo com 82, 83% de precisão em posse de bola. E o Galo, abaixo de 80%. O Galo terminou com 70 e pouco.
ao final do segundo tempo, o Fluminense estava com a precisão de 73. Ou seja, no segundo tempo, o Fluminense errou muitos passes. No segundo tempo, o Fluminense errou muitos passes. Ou seja, deu uma piorada. E o Galo, consequentemente, melhorou a precisão nos passes. O Fluminense terminou o primeiro tempo com mais chutes em direção ao gol, com mais posse de bola, e terminou o jogo com menos chutes em direção ao gol, com menos posse de bola e com mais erros de passe. Então não é justo? Então o primeiro tempo do Fluminense foi melhor. A estatística do primeiro tempo do Fluminense foi melhor do que a do Galo. Ao término do segundo tempo, a estatística do Galo foi melhor do que a do Fluminense. O Fluminense chutou ao total 10, o Galo 19. Chutes em direção ao gol, 5 do Fluminense, 7 do Atlético. O Atlético tinha dado em direção ao gol, acho que 2 chutes no primeiro tempo. Chance, uma com o Paulinho, que ele tentou jogar por cima, e uma outra no final do primeiro tempo, que ele chuta, o Fábio faz uma boa defesa, o Paulinho perdeu um gol no segundo tempo também, que ele podia ter dado um fino trato melhor, tocado rasteiro, poderia ter feito gol logo no início do segundo tempo. Mas não acho que ele fez uma partida tão horrorosa assim, não. Na verdade, o Atlético Mineiro, o Scarpa não jogou muito, ficou muito preso ali. O Hulk também não fez uma grande partida, o Paulinho também não. O Atlético Mineiro não fez uma grande partida, mas no segundo tempo o Atlético Mineiro foi melhor. Principalmente, na minha opinião, após o gol. Principalmente após o gol. O Fluminense criou algumas oportunidades, poderia ter feito um terceiro gol. Mas depois que toma o primeiro gol, a coisa muda. E os números todos mudam. Os números ficam tudo a favor do Galo. Então, irmão, não tem como não dizer que não foi justo o placar. Com isso, a classificação fica o seguinte. Nesse momento, o Atlético Mineiro está na segunda colocação com 9 pontos. O mesmo número de pontos do Botafogo. Ainda vai jogar em casa contra o Bahia. A diferença é o gols pró. O Atlético Mineiro tem 6 de saldo, igual o Botafogo. Só que o Botafogo tem 10 gols pró. E o Galo tem 9. E o Fluminense? O Fluminense continua lá embaixo. 5 pontos. O Fluminense está na 14ª colocação com 5 pontos. O Fluminense corre o risco de entrar na zona de rebaixamento. O torcedor do Fluminense não deve estar feliz. Grande 2-0. Toma um empate. E ainda corre o risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento, porque, olha só, o São Paulo vai jogar. Se o São Paulo ganhar ou empatar, o São Paulo já passa o Fluminense. O Corinthians tem saldo... só para lembrar, o Fluminense tem saldo -3. Fez 7 gols e tomou 10. O Diniz tem que repensar, irmão. A vida não tá legal pro Diniz, não. Se o Corinthians empatar, também passa o Fluminense. E o Vasco da Gama, se ganhar, chega a 6. Passa o Fluminense. O Fluminense corre o risco sério de terminar a rodada na zona de rebaixamento. E o Galo tá ali, de boa, na segunda colocação. Pode perder, sim, essa posição. Bragantino e Flamengo estão jogando, né? Nesse momento estão empatando. O Bragantino está chegando aos 9 pontos, o Flamengo a 8. Se tiver um vencedor, o Galo perde essa posição. Qualquer um dos dois que ganhar, o Bragantino ou o Flamengo, se der empate, não. Se der empate, o Galo continua na segunda colocação por enquanto. Mas ele pode perder a posição para o Atlético Paranaense, pode perder para o Bahia, pode perder para o Internacional, pode perder para o Cruzeiro. Essa posição, porque eles todos vão chegar a 10 pontos se ganharem. Então o Galo também corre o risco de sair dessa zona de classificação. O Galo pode terminar a rodada. Terceira, quarta, quinta, sexta. No pior das hipóteses, pode terminar na 6ª colocação. Com esse empate. Por quê? Porque tá tudo muito parelho. A gente tá na 5ª rodada ainda. Mas o negócio agora, tanto para Botafogo quanto para Galo, é secar os adversários para tentar ficar numa boa posição. Principalmente o Fluminense.
que corre o risco de entrar na zona de rebaixamento. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!